O nosso objetivo hoje é fazer assim, alguns questionamentos e trazer à tona a colaboração de vocês e aproveitando a presença do Elias aqui, para que a gente possa rever essa primeira parte em que ele colocou como sendo o contexto em que a obra foi produzida, né, a obra de Kardec. E nessa primeira parte, nós tivemos o capítulo um que tratava do contexto histórico, o capítulo 2 das influências filosóficas, né, que nós dividimos em duas aulas, inclusive com a apresentação de vários filósofos, né, por vocês, e foi muito interessante, nós aprendemos muito. O capítulo 3 que tratou do espiritualismo versus materialismo. O capítulo 4 que tratou dos limites culturais da terceira revelação. O capítulo 5 da verdade absoluta ao sentido da pós-verdade. O capítulo 6 unidade versus diversidade. E o capítulo 7 o mito do homem racional. Então, esses foram os capítulos que nós tivemos a oportunidade, né, de conversar sobre eles, que foram trazidos aí nessa primeira parte do livro. E aí eu quero deixar bem à vontade, né? Eu não sei se o Elias vai querer falar primeiro, ele quer, parece que eu vou deixar para que ele conduza, então, a partir de agora, esse momento aqui. Ok, gente. E eu, assim, a Iracilda perguntou se eu queria uma fala inicial. Eu acho que eu quero é diferente. Eu quero é fazer perguntas a vocês. Então, eu quero mudar a lógica da condução hoje e quero eu fazer perguntas. E eu tenho uma primeira pergunta para fazer para vocês é se, com relação às diferentes influências filosóficas identificadas na obra de Allan Kardec, se sobrou ainda para vocês alguma dúvida nesse sentido. Se alguém ainda acredita que tudo que está na obra kardeciana é criação de espíritos superiores. Eu queria saber se isso ainda passa para vocês ou como é que está isso no entendimento de vocês. Eu tenho 6 perguntas que vão nortear esse bate-papo, né? E essa é a primeira delas. Eu queria ouvir vocês a esse respeito. De todo o que foi discutido até agora, Elias, do que das afirmações e também das outras intervenções que você tem feito, eu estou entendendo que grande parte da obra de Allan Kardec, pelo menos pela primeira parte, contextualizando, basicamente teve influência dos espíritos, mas ele tem grande parte de autoria também, com os estudos que teve da sua época, da filosofia que teve lá. Eu acho que é uma construção, né? Aquilo que eu aprendi nas primeiras aulas do curso de Espiritismo que eu tive aqui, que é basicamente daquela interpretação que é passada para a gente de forma clássica, né? Que ele simplesmente decodificou, codificou, não sei exatamente o termo correto, mas da forma como eu li, estou entendendo, grande parte dessa construção veio dele montar um quebra-cabeça com o conteúdo que ele adquiriu com os estudos dele dos ensinos da filosofia. Não sei se eu estou certo. Obrigado, Rita. Eu vi no início, né, que eu comecei a participar desse grupo, eu achei muito interessante fazer o estudo da forma como foi conduzido. Ou seja, à medida que a gente foi estudando capítulo a capítulo, a gente foi desconstruindo, bom, pelo menos comigo, eu fui desconstruindo uma série de coisas que eu já na minha cabeça, já o quebra-cabeça não montava. Então, com esse estudo, capítulo a capítulo, e com a apresentação de todas as ideias a respeito dos temas propostos, eu percebi que batia com tudo aquilo que eu já tinha dentro de mim. Um exemplo é a forma como Kardec conduziu toda a montagem, né, da obra. E eu pensava assim, eu falei, gente, mas como é que pode a pessoa dentro da casa espírita chegar e dizer assim, porque as mensagens de Kardec pegou todas aquelas mensagens e aí pegou, juntou tudo e foi colocando dentro daquilo. Eu pensava comigo, mas gente, tem alguma coisa errada, porque nem internet tinha naquela época, como vai pegar é humanamente impossível, e eu não conseguia entender
como as pessoas entendiam dessa forma. Ah, ele ia pegando a comunicação dos médios de tudo que era lugar do mundo. Eu falei, gente, mas como assim? Eu fui desconstruindo toda essa visão com o estudo dessa obra que eu achei assim, sabe, Elias, muito interessante, porque a gente tem argumento, até mesmo documental, para a gente estar levantando essas questões com alguém que tenha a mesma dúvida que a gente. Perfeito. Cle, O Elias, assim, mais ou menos baseado na fala da Rita, para mim foi uma grande surpresa, né, ao estudar o seu livro, porque eu sou nova no Espiritismo e para mim foi assim, foi desconstruindo também tudo aquilo que eu havia aprendido nesses 7 anos que eu havia estudado dentro do Espiritismo, de uma maneira bem fanática, assim, que as pessoas vão colocando, vão construindo na nossa mente. Então, para mim foi muito importante esse trabalho que você fez, né? Eu estou falando só o seu, porque é o único que eu li até hoje, né? Não li ainda os outros. E para mim foi uma grande surpresa e um grande aprendizado com tudo que foi colocado na sua obra. Muito obrigado. ok. Depois da Bebete, aí eu quero a palavra para a gente poder fechar esse tópico e mudar para a próxima questão, tá bom, Bebete? Eu entrei atrasada no curso, nesse grupo, mas a gente faz a filosofia lá com o Márcio, sabe, Elias? E é muito prazeroso a gente ver, estudar os filósofos que Kardec se valeu para poder embasar a obra. Embora ele não faça referências sempre, né, nem muito claras, mas coisas quando a gente vê assim, as bandeiras, né, que são levantadas, a fé raciocinada, ninguém fala viva Santo Agostinho, né? Então a gente começa a encontrar essas coisas na filosofia e é muito prazeroso, até porque eu acho que Kardec não é nenhum santo, né, nenhuma divindade. Ele é um cara extremamente esforçado, que fez uma obra extraordinária em muito pouco tempo e que principalmente deixou em aberto, que isso pode ser atualizado em qualquer momento, desde que não tenha coerência com o que está sendo descoberto, que pode ser atualizado. Então, é para mim uma alegria imensa participar de qualquer grupo como esse, que traz essa atualização, que, aliás, já está atrasada há muito tempo, né? Mas pelo menos a gente já pegou, já retomou uma parte dessa história. Obrigada. Ok, obrigado, Bebete. Bom, gente, assim, olha, ok, mas tem muita gente ainda. Então, assim, se alguém ainda tiver dúvida, pode ir anotando aí, porque o objetivo nosso é conversar sobre elas, tá bom? Então, se não tiver legal para você, traz a questão. A segunda questão que eu quero colocar para ouvir vocês também é a respeito do materialismo, que tem um capítulo sobre isso, e eu sei que essa questão do materialismo ela pega nas discussões aí, tá? Muita gente, inclusive, acusa o meu livro de fazer uma análise puramente materialista da questão, né? Então, assim, e aí a pergunta que eu tenho é qual materialismo Kardec considerou um grande inimigo a ser combatido? No entendimento que ficou para vocês ao final. Qual é esse materialismo que Kardec considerou como grande inimigo a ser combatido pelo Espiritismo? Qual, no entendimento de vocês? Outras pessoas que não disseram nada até agora, eu gostaria de ouvir, de preferência. Sueli, vamos lá, Sueli. Eu não sei qual é o nome do materialismo, mas, pelo que eu entendi, o principal objetivo de combate ao materialismo na questão de que a vida é só essa, porque tudo acaba com a morte do corpo. Eu entendi, nesse sentido. Uhum. Não sei o nome desse materialismo, Não, sim, não, e o que né? interessa é a ideia Mas mesmo, excelente, o ótimo. que eu entendi o principal combate é esse, combater a incredulidade da imortalidade da alma, justamente porque viver, né, ele não veio convencer ninguém, né, do espiritismo, mas ele veio para os incrédulos na vida após a vida. Então, para combater o materialismo nesse sentido.
porque senão a vida fica, o que aconteceu? Muito suicídios, e a vida, vivendo a vida somente com o objetivo, nesse sentido de que a vida não continua, então eu posso viver do jeito que eu quiser, fazer o que eu Ok. quiser. É isso. Obrigado, Sueli. Gisele, sim. Então, eu destaquei aqui, durante a leitura, quase o último capítulo aqui do livro, dessa parte, né? Que o materialismo que o espiritismo combate é o materialismo utilitarista, que se manifesta sob a forma de interesse material e do consumismo. Por quê? Por que que eu destaquei isso? Porque eu acho que isso vai ao encontro de uma questão que hoje a gente observa muito, nas casas espíritas e nas religiões de modo geral, de que a fé, a crença, ela é em função de um ganho de alguma coisa. Então, eu vou ser bom para não ir para o inferno, eu vou ser bom porque eu estou pagando um karma do passado, de uma vida passada. Eu acho que essa abordagem que o livro traz nesse capítulo, ela demonstra para a gente que a fé, ela é muito mais do que isso, ela não é utilitarista. E com isso, nessa visão materialista de mundo, né, de que eu só estou vivendo uma determinada crença, uma religião, em função de um ganho que eu estou querendo auferir lá no futuro. Então, para mim, foi essa percepção. Obrigado, Gisele. Quem mais, gente? A sua pergunta sobre esse materialismo é o que você explicou realmente aqui, né, sobre essa questão da utilidade, né, desse materialismo aplicado mais no dia a dia, de consumismo, de excessos e tudo. Eu acho, assim, pelo que eu percebo no meio espírita, as pessoas, tanto as pessoas que fazem palestras, como algumas obras, elas trazem um peso muito negativo e meio torto para esse entendimento do Kardec, para essa proposta. Tudo bem que ela foi usada naquele momento, acredito eu, que até para fortalecer a questão espiritual, para se contrapor, mas eu penso que hoje em dia isso não cabe mais, mas isso continua acontecendo. Eu tenho assim, eu fico até, eu confesso a vocês que eu fico até meio irritada quando eu vejo essas pessoas falando em palestras e fala do materialismo como um aspecto ruim, das coisas relacionadas às nossas vidas humanas como questões ruins, mas só que é aqui, né, que ela também se dá com todas essas questões. Então é isso que eu queria falar. Eu acho que tem um jogo, tem uma questão equivocada desse entendimento. E que você traz isso, né, Elias? Você traz isso o tempo todo. É isso que eu ia falar. Obrigada. Eu quero chamar a atenção, já que não teve outros candidatos à fala aí, que hoje esse termo tem sido muito ideologizado, né? Muito, 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 muito. Então, toda vez que surge qualquer discussão, onde surge qualquer assunto, por exemplo, do campo ideológico da esquerda, as pessoas já acham que tem correlação com o materialismo dialético, tá? Que é uma proposta epistemológica de Karl Marx. E eu quero simplesmente lembrar que, eu gosto de lembrar isso, falar, olha, gente, a proposta epistemológica de Karl Marx, de um materialismo dialético, ela hoje é reconhecida no planeta Terra inteiro. Se tem Sim. algum espírita que está achando que é disso que Kardec está falando, viajou na maionese, sinto muito, tá? Pelo contrário, o espiritismo precisa se apropriar desse recurso epistemológico extraordinário. Teve uma pessoa que leu o meu livro e a primeira pergunta que ele me fez foi essa. Tá? Ele falou assim: você acha que uma análise marxista pode se aplicar ao objeto de estudo espiritismo? Que ele percebeu. Né? E eu realmente eu estou usando, na elaboração do meu estudo, eu usei o materialismo histórico dialético. Esse é o método que norteou. Por quê? Porque esse é o método que é principal hoje em todas as áreas das ciências sociais e humanas no planeta, gente. No planeta. Tá? Então, quando as pessoas acham que que Kardec estava contestando isso, é de uma inocência ou de uma ignorância tão grande, porque a gente, Marx, nem tinha apresentado isso como método ainda consolidado, redondo, como ele apresenta ao final da sua obra.
O Kardec nem sabia que existia esse método. Então, quando Kardec está falando de materialismo, ele nem está passando pela cabeça dele Karl Marx. Se as pessoas tentam fazer essa correlação hoje, é por ideologismo. É porque elas acham que o espiritismo é de direita e que, portanto, tem que combater as ideias, qualquer coisa que possa estar associada a qualquer coisa de esquerda, e, portanto, Karl Marx é o referencial erguido aí para ser combatido. Isso não existe, gente. Isso não existe. Karl Marx nem tinha ainda. Kardec nem sabe. Se Kardec leu de Karl Marx alguma coisa, foi o Manifesto Comunista. Ele nem tem como ter lido mais do que isso, tá? Porque ele não demonstra ter lido nada além do Manifesto Comunista, que parece que ele leu e não gostou. Tá? Porque é mais panfletário, porque é chamando a uma união dos trabalhadores, né? E Kardec acho que viu por outra vibe. Mas achar que é disso que ele está falando é uma inocência desproporcional. E aí eu quero chamar a atenção também para outro Elias, aspecto. Sim, pois não. Elias, deixa eu só falar também, eu quero me dar minha opinião também, o que é que me incomoda Por nessa favor, por favor. questão aí. O que me incomoda muito é que é como se a gente não pudesse trazer as questões sociais do mundo material que a gente vive para a discussão na casa espírita. Isso que eu acho que para Sim. mim é o que mais me incomoda. É como se tratar de questões sociais, tratar de questões sobre o nosso mundo, sobre as relações materiais de vida, fosse algo que a gente não pudesse trazer para a nossa discussão na casa espírita. Então, isso me incomoda muito, sabe? Eu me sinto muito incomodada. E aí, os nossos estudos na casa espírita fica aquele estudo só espiritual, porque a vida material é como se nem pudesse ser discutido, sabe? Então, isso me incomoda. Eu acho que quando você traz essa questão do materialismo, acho que foi, né, fica bem, chama muita atenção nesse aspecto. E, como consequência, a nossa visão hoje, se um palestrante traz algo relacionado à miséria humana, relacionado às questões sociais, ele é mal visto, porque ele está fazendo pregação ideológica. Então, isso é complicadíssimo hoje, eu acho, de entender nos posicionamentos Ótimo. das nossas Antes de casas. passar para a Bebete, eu então quero comentar isso que a Iracilda trouxe, Bebete, só um minutinho, que eu acho muito importante, Iracilda. Exatamente, eu acho que faltou eu entrar nisso e você está trazendo, muito obrigado por trazer, tá? Porque assim, olha, o que que é a proposta, o que que o método, tá, histórico dialético nos proporciona em termos de análise? Ele vai dizer exatamente isso, olha, a gente vai procurar qualquer objeto de estudo, qualquer assunto que a gente queira compreender, nós precisamos analisá-lo a partir da realidade concreta dos fatos sociais que estão ao nosso alcance, de acordo com o que é possível aprender pela história e pela compreensão do contexto social. É isso que o materialismo histórico dialético vai nos oferecer como ferramenta de análise. Então, por exemplo, nós vamos analisar a questão da desigualdade das riquezas. O que o Karl Marx vai dizer? Observemos a realidade concreta, material, de como que essa desigualdade está apresentada na sociedade. Porque não adianta eu ficar numa explicação simplesmente mística e eu dizer assim, olha, as pessoas que são pobres hoje é porque elas foram ricas no passado e hoje elas estão espiando os abusos que elas cometeram, né? Muita gente repete isso nos posts que eu faço no TikTok, no Instagram, isso tá no YouTube, isso sempre vem. As pessoas que são pobres hoje é porque foram ricas no passado e não aproveitaram bem a riqueza. Aí eu sempre faço essa pergunta: você acha que havia quantos ricos no passado? Porque a quantidade de pobres hoje é tão grande, que não há a menor chance de ter havido tanto rico usando mal a riqueza assim no passado. Então, assim, é isso que o método de análise nos oferece, analisar todas as questões a partir da realidade concreta que pode ser observada, e não apenas ficar num universo das teorizações e das elucubrações filosóficas. Tá? O método é extremamente aplicável a toda a temática espírita, a Iracilda lembrou muito bem, e hoje qualquer palestrante Muito bom. espírita ou qualquer estudioso que não for capaz de fazer estudos espíritas com base na realidade concreta, com base no contexto sócio-histórico, com base levando em conta a história conhecida e vivida e a realidade social de hoje, ele vai estar fazendo, desculpa, ele vai estar fazendo elucubrações, né? Mas que nem sempre tem como ser demonstradas, porque não tem como fundamentar adequadamente se a gente não tiver
como demonstrar isso muito consistentemente. Isso a sociologia contribui com o espiritismo a apresentar essa possibilidade metodológica muito interessante. Bebete com a palavra. E aí eu quero mudar de assunto de novo, se ninguém se obstar. É que a questão é que se volta tudo para a política partidária, né? E muito antes de política partidária, a polis é o comum, é a nossa vida. Como é que a gente não fala da nossa vida, dos sistemas que a gente vive? Aí os camaradas são contra o aborto, mas votam num cara que libera arma para vender, que acha que é bonito matar os outros. Então fica complicado entender esse espiritismo que não discute a coisa dentro da realidade. Uhum, ok. Bem, muito obrigado. Se não houver, se assim isso ficou suficientemente explicado e entendido, eu fico feliz, tá? Se alguém tiver dúvida, pode anotar aí para trazer no final. A próxima pergunta minha é se está confortável para todo mundo essa revisão que foi apresentada da questão da terceira revelação, que eu sei que isso é um elemento que é muito caro para nós espíritas, apresentar o espiritismo como terceira revelação. E eu já tive várias provocações nesse sentido. Eu já fui chamado para fazer palestra sobre isso por gente que ficou encantado com essa constatação, que achou que isso é muito interessante, e ao mesmo tempo eu já fui contestado por pessoas que falam: quem és tu né, para questionar algo tão importante, né? Então eu queria ver como é que ficou para vocês, está tudo bem para vocês, né? Porque eu sei, eu entendo, eu estou claramente colocando em discussão esse conceito e relativizando ele para dizer que ele é uma compreensão de uma época e que não se aplica hoje, que nós não podemos insistir nesse argumento se a gente quer viver de maneira respeitosa nesse século XXI para frente, né, num mundo que é plural. Então, eu quero ouvir vocês a respeito. Alguém tremeu nas bases? Alguém ficou desconcertado? Ficou com raiva de mim na hora que leu? Como é que é? A gente quer ouvir. Vai deixar de ser espírita por isso? Que já que na terceira revelação, o que adianta essa porcaria? Sim, Sueli. Então, Elias, eu não tenho problema nenhum com essa questão de terceira revelação, se é a terceira, se é a segunda, se é a última, qual que é. Porque o que eu passo quando se fala em terceira revelação, ou na doutrina espírita, o que eu passo assim, não como terceira revelação, mas, por exemplo, o Consolador. Quem vai dizer se a doutrina é consoladora, e pode ser a consolador prometido por Jesus, que Jesus disse que ia mandar, eu digo assim, é você que vai dizer. Se é para você, entendeu? Tem que ser para você a Uhum. consolação. Tem que ser para você a terceira revelação. Porque ela é a terceira revelação até o momento, mas daqui a pouco vai ter outra, vai ter a quarta, vai ter a quinta, vai ter a sexta. E essa revelação, ela só faz sentido para quem vem de lá do Adão. A primeira Uhum. revelação, quer dizer, nem Moisés, Moisés, né? Mas diz também que antes disso, né, o Abraão, patriarca nessa linhagem, Abraão, perfeito. isso. Então, assim, ela vai ser algum número de revelação para quem vem de lá. Para quem vem de lá e vai seguindo assim, ela vai ser alguma coisa. Ela é alguma coisa, revela alguma coisa, ela mostra alguma coisa. E ela vai consolar aquele que for realmente consolado, vai dizer: não, para mim ela é consoladora. Agora, a partir daqui que ela já me consolou, que eu já aprendi muita coisa e tal, pô, vamos ver que caminho que eu vou seguir. Ok? Nadir, com a palavra. Revelação, ali que eu entendo hoje, né? Ainda mais agora, ouvindo o Elias, estudando Elias, é como se apresentasse uma nova coisa, né? Porque nós estávamos vivendo numa Europa, tudo que era a religião, né, dominante, a única religião que tinha, era o catolicismo. Então, aquele contato com algo que a religião não pregava, que eram os espíritos, a comunicação, ainda hoje para algumas religiões é proibido, né? Está na Bíblia, é proibido a comunicação entre vivo e morto. Então, é nesse sentido, os espíritos veio revelar, né, que a vida continuava. Então, é no sentido de
revelar, de descobrir alguma coisa. É nesse sentido que eu entendo a revelação. Mais alguém? Clê, vai lá, Clê. Clê e a Rita. Isso. E Não, depois é das bem duas, então, rapidinho, Elias. Ah, eu. desculpa. Aham. Pode falar, Não, pode desculpa. falar. Não, é só porque eu avisar que depois de vocês, aí eu vou Tá. retomar, então, para a gente fechar e não Não, der. eu só gostaria de compartilhar com você que para mim foi uma grande surpresa saber que o Allan Kardec ouviu nessa mensagem de um espírito que tinha umas influências judaicas e ele não questionou isso, quer dizer, ele aceitou isso de primeira, porque ele não consultou outros, né, médios, pelo que eu entendi, né? Então, para mim, foi uma grande surpresa isso, porque eu acho que esse status de consolador prometido é uma coisa muito séria, que Jesus prometeu isso lá na época dele. Então, acho que foi apropriado ali de uma maneira muito equivocada, é a minha maneira de pensar. Uhum. Ok. Rita, É só tá para bom, dizer Alfonso, que vou deixar você entrar na fila, porque você é especial demais para eu te deixar de fora, viu? não, eu Rita. estou pensando seriamente se eu vou fazer minha colocação, porque o Alfonso ele vai arrematar humilhando já. Já Não, aviso pode Em rapidinho. fazer, pode absoluto. fazer. Pode Deixa ele fazer, que humilhar. não tem essa pretensão. Mas olha aqui, eu achei muito interessante, porque depois que eu li esse capítulo, eu fiquei pensando numa coisa que acontece na casa espírita e aconteceu na casa espírita que eu frequentava. E a gente falava muitas coisas, né? Dizendo sobre o Consolador Prometido e outras coisas mais. E é interessante quando a gente vê esse capítulo, a gente fala assim, puxa vida, né? Nas casas espíritas se bate tanto com a ideia de Rustem, que Rustem foi um. Ninguém pode ler nada de Rustem, que foi contrário a Kardec. E eu lembro que falavam isso nas casas. E até hoje as pessoas falam coisas dentro da casa espírita e não sabem que aquelas coisas que estão falando é exatamente o que Rustem diz. Quer dizer, é uma coisa, a falta do conhecimento mesmo, né? Como você apresenta no livro, assim, é uma coisa libertadora, assim, em termos de a gente pensar assim, puxa vida, eu não sabia disso, se eu soubesse daquela época, né? Puxa vida, como faz falta a gente entender, compreender, pesquisar, estudar, que é o que falta na casa espírita. Muito obrigado, Rita. Alfonso. Depois desse comentário da Rita, fica difícil eu fazer as minhas Ela que colocações. fechou com chave de ouro e estava falando que era você, né? Eu Então, deixei para você humilhar, Alfonso. não, nem Vai lá, absoluto. Não é? Alfonso. O que eu sinto eu não estudei suficientemente a história da época, mas eu procurei tomar alguns conhecimentos, e o seu livro chama a atenção de algumas coisas, justamente na maneira que eu pensava que Kardec, primeiro, ele se espantou com a reação da Igreja Católica. Eu acho que ele não esperava, de maneira alguma, uma reação tão forte da Igreja Católica com o lançamento do Livro dos Espíritos. Por quê? Porque ele conviveu com padres e outras pessoas católicas e protestantes no meio daquele estudo, daquelas revelações que estavam ocorrendo ali, né? Na época eram revelações, né? Aceitar que o mundo espiritual conseguia fazer comunicação com o mundo material e vice-versa, ter comprovações nesse sentido. Acho que a revelação que ele coloca está muito ligada a isso. A reação da Igreja Católica foi tão forte que eu acho que ele se espantou com isso. E a partir daí que ele começou a pensar em trazer alguma coisa voltada para o cristianismo, tanto que o livro, A Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem 5 anos depois, né, do lançamento do Livro dos Espíritos. Então, foi uma maneira dele poder tentar conciliar um pouco o que ele tinha observado dos espíritos e que tinha, durante os 2 primeiros anos, depois da primeira
edição do Livro dos Espíritos. Ele coletou muita coisa a mais, ele teve um contato muito grande com várias outras, coletando mais material, tanto que a segunda edição do Livro dos Espíritos é quase o dobro da primeira. E, e a partir daí que ele começou a trabalhar a parte do cristianismo no sentido de evitar ou tentar conciliar-se com as igrejas, não a só a católica, mas a católica e a protestante, que são as fortes na Europa, né, que eram as fortes na Europa na época, e evitar um confronto grande com isso. Então, a vertente religiosa que ele aceitou, porque no início ele não pregava como religião, né, mas a vertente religiosa que vem com o Evangelho segundo o Espiritismo, no meu entender, posso estar completamente errado, tem muito a ver com essa vontade dele de evitar o conflito com as igrejas. Então, Interessante. ele trabalhou no sentido, tem um viés cristão muito forte aqui, e não tem razão de vocês ficarem jogando pedra desse jeito. Esse é a maneira que eu entendo pelo contextos históricos daquela época que eu tive acesso, né, que eu consegui Eu ler também entendo vários assim. trabalhos, inclusive nos seus. É uma hipótese interessante que você está trazendo, Alfonso, uma hipótese histórica isso, né? É uma hipótese histórica, tá? Que é muito interessante. Eu confesso para você que eu nunca tinha analisado por esse lado, não, sabe? Nunca tinha analisado por esse lado, não. Então, para mim, é uma hipótese interessante de se analisar, porque quando a gente volta no tempo, a gente vai ver o seguinte: a primeira edição, 1857, Guia dos Médiuns e Evocadores, 1859, aí segunda edição do Livro dos Espíritos, 1860, Livro dos Médiuns, 1861, aí vem o Auto de Fé de Barcelona. Pum! Né? Queima, eles queriam queimar, na verdade, o autor, mas já que não podia mais, queimar os livros. Né? Então foi em outubro de 1861. Próximo livro, Evangelho segundo o Espiritismo, 1863. Seguinte, 1864, O Céu e o Inferno. Seguinte, a Gênese, 1868. Então, assim, se a gente pegar os três títulos posteriores ao Auto de Fé de Barcelona, são títulos que tentam estabelecer uma linha de diálogo entre a ciência espírita que ele propôs no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns e a religião cristã. Foi muito interessante essa hipótese que você levanta. Eu confesso que eu vou tentar depois pesquisar um pouco mais. Talvez, às vezes até você faz isso, viu, Alfonso? Essa é uma boa hipótese para uma pesquisa. E se você for nos originais franceses, que estão disponíveis na Biblioteca Gallica, lá você tem condições de ver como que Kardec planejou os próximos títulos dele, que aparece do que é o Espiritismo, tá, de 1858, 1859. Lá tem, no final do livro, ele apresenta os próximos títulos que ele pretendia publicar. Vai ser muito interessante analisar essa hipótese que você está levantando, viu? Muito interessante. Ela é uma hipótese boa para Agora, se você chegou a pesquisar, né? comentar no seu livro o quanto ele era contrário E como é às que ele pega o brigas viés entre os religioso depois? protestantes e católicos, né? Ele Exatamente. achava que o espiritismo poderia servir, inclusive, de conciliação para essa briga. Ele diz isso literalmente, né? Eu acho que. Agora, a Gênesis, por exemplo, eu acho que não cai muito nesse sentido, não, apesar dele fazer a questão da gênese mosaica, ele trazer um pouquinho ali a Bíblia para o livro. Mas o Céu e o Inferno e o Evangelho segundo o Espiritismo, os dois livros, são muito voltados para convencer a igreja de que ele não estava criando uma religião contrária à igreja. Ele não Muito queria interessante. adeptos no proselitismo. Ele é bem claro no que é o espiritismo, ele é bem claro dizendo, eu não quero fazer proselitismo. Exatamente. Estou mostrando aqui que existe uma comunicação que podemos tirar vantagem disso. Ok. Ô, Bom, gente, Afonso, posso só fazer uma pergunta para o Afonso? claro, deve. Então, eu só Deve. gostaria de saber, Afonso, o seguinte, esse seu, a sua, não é um argumento, mas isso que você está nos trazendo, essa informação nova, isso para você, conforta você? Você acha que o Kardec fez o certo? Eu acho que sim, porque ele precisava
mostrar, porque até 62, até 61, 62, né? A queima dos livros em Barcelona. Então, eu acho que até aquele momento, Outubro de 1861. isso, até aquele momento, ele não tinha intenção de que o espiritismo fosse virar uma religião. Ele, todos o que ele publicou na Revista Espírita nesse período, se a gente pesquisar esse material, não tem um viés religioso naquilo que ele estava escrevendo. Apesar de ele chamar de doutrina, mas não tinha um viés religioso. Tanto que ele foi inicialmente católico, depois voltou-se ao protestantismo por conta do mestre dele lá de Verdun, Pestalozzi. Pestalozzi, mas ele não deixou de ser católico em momento algum nesse início de trabalho. Então ele não via o espiritismo como uma religião. Ele passa a ter um viés mais religioso justamente na imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que depois chamou-se só o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Por sugestão do Didier. Isso. Ô, Rita, depois da Rita, então, eu já quero fazer a virada de chave. É bem interessante essa percepção do Alfonso, porque é o livro que, por incrível que pareça, é o que menos me interessa, porque eu percebo um Kardec aí muito mesmo religioso, né? E pega uma coisa assim que beira. Quando eu pego o Evangelho para estudar ou para ler alguma coisa, alguma referência que eu preciso, é uma coisa para mim muito. Me desconforta um pouco. Quando a Clê pergunta para ele, pergunta para o Alfonso sobre isso, para mim é um desconforto, porque eu percebo um Kardec totalmente diferente de uma hora para outra. E lá na Gênese já é uma outra história também. Né? Se ele pega esse viés religioso no Evangelho, na Gênese ele vira a chave para mim. Então, a gente fica meio sem perceber mesmo, Alfonso. Por quê? Por que que ele pegou essa linha? Né? Então, eu penso que essa sua percepção aí é bem interessante mesmo para ser analisada. É interessante, eu também gostei dessa observação do Alfonso, sabe? Acho que ela pode abrir um caminho investigativo bom. Que é isso que caracteriza, gente, um espiritismo livre pensador, mais crítico, mais racional, né? É isso mesmo, é a gente perceber uma vertente dessa e ter coragem de ir lá pesquisar. A gente não precisa ficar assim, né? Ah, mas Kardec, ah, mas os espíritos, ah, mas o espírito da verdade. A gente não precisa ter isso. A gente pode, sem receio, ir lá pesquisar, entender, perceber, ver que documentos históricos confirmam essa hipótese, que documentos históricos refutam essa hipótese. E esse raciocínio que você trouxe, Rita, é muito interessante, porque em A Gênese você vê um Kardec bem mais maduro, tentando fincar as bases, inclusive questionando a posição inicial dele a respeito da revelação espírita. Tá? Se ele lá atrás estava plenamente convencido que era uma revelação do mundo espiritual para a Terra, em A Gênese, 10 anos depois, ele já diz assim: olha, ela tem um componente espiritual, mas ela resulta do trabalho do homem. Ela resulta do trabalho do pesquisador encarnado Allan Kardec. Ele está dizendo isso. Né? Então, assim, a posição dele é muito mais madura. E é bom a gente ir compreendendo isso. Quando a gente compreende isso, a gente liberta das amarras de fanatismo religioso que, infelizmente, existem no Espiritismo. E eu sou plenamente cristão naquela afirmação que nem sei se foi Jesus que falou, não, que está lá no Evangelho de João, e é com esse ponto que eu quero começar o próximo tópico que eu quero conversar com vocês. Está lá no Evangelho de João, que é atribuído a Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu acho extremamente libertador poder compreender o Espiritismo dessa maneira mais aberta, mais livre, porque isso nos dá condições de não ter verdade fechada para com ninguém, a gente trabalhar na realidade da casa espírita de maneira muito mais acolhedora, afetuosa, sabe? Sem essas amarras todas nos prendendo, sem a gente ficar preso nas explicações que os espíritos dão, sabe? A gente poder fazer uma atividade muito mais voltada para o humano, sabe? Para o humano do que para o doutrinário. Isso é fundamental. A gente não pode perder isso de vista, que o homem tem que estar acima da doutrina, sabe? O ser humano, ele tem que estar acima do doutrinário. A pessoa não concorda, não entendeu? Ótimo, meu amigo. Você é mais importante
que essa concordância sua, sabe? Uma pessoa que é evangélica, que chegou na casa espírita, poder ser inteiramente respeitada na maneira de ser dela, uma pessoa católica, ser inteiramente respeitada, apesar das crenças. Iracilda fala do grupo espírita aqui que ora Ave Maria, todo dia, no início e no final, né? Ótimo, a gente respeita isso. Isso não tem problema, isso não é problema. Né? Não é por isso que nós vamos ter problema. Tá? Lá na fraternidade, esses dias, uma pessoa puxou o Pai Nosso lá, assim, todo mundo, né? Aquele Pai Nosso, assim, coro, assim, né? Falei, olha, que bonito, não tem problema, sabe? Nós não vamos transformar isso num rito. Mas se aconteceu espontaneamente por parte das pessoas, é bem-vindo. E a gente não tem preocupação com isso, sabe? E aí, o próximo tópico que eu quero comentar com vocês parte dessa questão do Evangelho de João. Eu não sei se vocês têm dado atenção para a questão do Jesus histórico, que é um tema recente. Isso aí vem, essas discussões, embora elas tenham começado mais ou menos lá um pouquinho antes de Kardec, no início do século XIX, com um teólogo alemão, tá, que começou a ver que tinha algumas questões interessantes no estudo comparado que ele fez dos evangelhos, e falou: olha, disso aqui dá para a gente tirar algumas deduções interessantes, e dá para a gente tentar resgatar qual que é a verdadeira história desse personagem, para a gente não ficar só na discussão teológica. E, na época, isso chamou a atenção, e Kardec teve a atenção mais chamada ainda por um livro que saiu em 1863, que se chamava A Vida de Jesus, publicado por um contemporâneo, um conterrâneo de Kardec, o Ernest Renan, parisiense também, que foi a Jerusalém nos anos anteriores, e lá ele ficou encantado. Ele era materialista, era ateu, ele não acreditava nem em sobrevivência de alguma espécie de algo espírito, e nem acreditava em vida após a morte, nem em Deus, nem nada disso. Mas ele esteve em Jerusalém, andou ali pela região da Palestina, e ele ficou encantado com a memória de Jesus que aquelas coisas traziam. Né? E como que a presença de Jesus impregnava tudo aquilo. Então ele tentou, nessa viagem dele, resgatar um pouco do que teria sido esse personagem histórico, Jesus de Nazaré. E ele escreveu um livro a respeito disso, o livro dele é muito bonito. Kardec tem 3 artigos a respeito na Revista Espírita, discutindo o livro do Ernest Renan. E Kardec lamenta apenas que Renan não tenha conseguido ver o lado espiritual de Jesus, mas que o resgate histórico dele, Kardec gostou muito. Talvez isso tenha influenciado na escolha de Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, de dizer: olha, nós vamos nos preocupar com esse ensinamento moral, que é a filosofia ético-moral de Jesus. Né? Tudo mais, milagres, profecias, dogmas, atos comuns da vida dele, nós não vamos entrar no mérito, porque isso não é objeto de consenso, nós vamos ficar no ensinamento. Né? Ou seja, ele está fazendo com isso uma opção pelo Jesus histórico. E acho que a gente entender isso é muito importante. Sabe, Kardec tem uma opção clara pelo Jesus histórico, por mais que, sendo um assunto que ainda estivesse no início, ele ainda lance mão do Jesus teológico em várias ocasiões. Então, por exemplo, o Evangelho de João é o que ele mais comenta no Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo. E é o livro mais teológico entre os 4 evangelhos. Tá? O Evangelho de João foi escrito bem mais tarde, e já pelos seguidores de João, e, portanto, trazendo toda a teologia que foi estabelecida após a morte de Jesus, que aí entram tradições espirituais, entram lendas, entram todo o imaginário que se estabeleceu. Por isso que é João quem vai dizer que Jesus é o próprio Verbo encarnado, argumento central da tese do Rustem. Tá? Então, assim, é interessante a gente perceber que, apesar de Kardec ter feito algumas investidas pelo Jesus teológico, mas a preferência que ele manifesta é pelo Jesus histórico. Só isso já nos faz ver com muita tranquilidade essa questão do Consolador prometido, que é um argumento teológico que está presente no Evangelho de João. Quando eles já tinham percebido que Jesus não ia voltar mesmo, tá? Porque todo mundo estava esperando que Jesus ressuscitaria, voltaria, estabeleceria o reino de Deus na terra, agora nessa ressurreição. Isso está claro nas cartas de Paulo, isso tem literatura da época que confirma essa expectativa que havia dessa volta de Jesus. E, no entanto, Jesus não voltou.
Aí o povo fica meio decepcionado, fala, poxa, mas a gente estava esperando que ele voltasse, né? Que nem nós agora com o mundo de regeneração. Poxa, a gente estava esperando o mundo de regeneração, e o mundo de regeneração não aconteceu. Para ser durante o século XX, o que deu errado? Será que Deus mudou de ideia, né? Ou não deu certo, os planos divinos não deram certo? O que foi, né? O fato é que a gente tinha uma expectativa em relação ao mundo de regeneração que não se concretizou. Kardec tinha. Tá? Kardec achava que o século XX seria o século da consolidação do mundo de regeneração. Ele escreve isso lá na revista Espírita. Tá? Então, assim, então nós, diante disso, quando a gente vê que esse argumento do Cristo Consolador está no Evangelho de João, a gente também tem mais facilidade para relativizar isso sem problema. É muito mais importante a gente saber que o Espiritismo tem uma face, um lado dele, que é uma mensagem consoladora, que pode servir muito para ajudar as pessoas num caso de perda familiar, num caso de sofrimento extremo, de provações difíceis que a gente está passando. O Espiritismo tem uma mensagem que é muito oportuna e muito consoladora nessas horas, né? Mas sem a pretensão de colocar o Espiritismo como aquele que Jesus prometeu, né? Porque aí sim a gente vai estar voltando a um argumento teológico que hoje é difícil de ser sustentado. A próxima questão que eu tenho para vocês, então, portanto, é a seguinte: existe uma verdade espírita estabelecida? O que é que você acha que é verdade espírita estabelecida, se é que isso existe? Estou agora discutindo aquele capítulo da verdade e da pós-verdade. Então vamos lá, Alfonso e Arlene para discutir a questão da verdade. Bom, acho que uma verdade que o Espiritismo coloca, uma não, né? Tem algumas que ele coloca. Primeiro, a questão da reencarnação, certo? E é uma verdade dogmática, né? Porque ela é criada a partir da comunicação de espíritos. Então, a primeira verdade é que existe essa comunicação, e essa aí tem alguma comprovação científica, e principalmente hoje, se a gente pegar os parâmetros das ciências sociológicas, né, que na época o Kardec não tinha esses parâmetros para poder trabalhar, ele trabalhou em cima de parâmetros do positivismo, não que ele fosse positivista, mas ele usou do positivismo para declarar que o Espiritismo tinha um pouco de ciência, tinha algo de ciência, porque ele conseguia, levantou hipóteses e, através das comunicações que ele recebeu, ele comprovou essas hipóteses. E, então, uma verdade que ele levanta, que eu acho que essa verdade ela é consoladora e ela acabou virando o principal fator de religião, que é a reencarnação. E ela é essencial para que o espiritismo seja aceito. Se não tiver a reencarnação, várias outras coisas que o espiritismo prega, que tem na doutrina, deixam de ter validade, deixam de ter. E dizer que isso não é um dogma, eu acho que fica um pouquinho forçação de barra das federações espíritas no Brasil, porque nós temos alguns estudos científicos que demonstram que um indicativo de que essa reencarnação realmente existe, porém ainda a gente não tem uma confirmação, uma comprovação. Portanto, tem um fator de crença, seja raciocinado ou não, mas tem um fator de crença muito forte. Eu acho que uma verdade que o Espiritismo traz para a gente é isso. É essa crença na reencarnação. Arlene. Assim, eu entendi o que o Alfonso falou, e eu gostei muito do que ele disse, a palavra indicativo, né? Indicativo, ou seja, o Kardec, eu penso o seguinte: se não é revelação, eu não vejo o Espiritismo como revelação, eu vejo o Espiritismo como uma proposição, como uma proposta, como uma teoria, como uma tese. Kardec construiu uma tese que ainda está em processo. Nós acreditamos nessa tese. Nós somos espíritas, né? Nós acreditamos sermos espíritos
estarmos em comunicação, né, com outras dimensões, enfim, nós acreditamos na tese proposta por Kardec, mas eu entendo que ainda é tese em que sentido? Os conhecimentos, como o Alfonso falou, eles estão se produzindo, várias pessoas de várias áreas da ciência e pessoas como você e como outros mais que estão problematizando conceitos importantes, entendimentos importantes. Então, eu penso assim, Elias, você até me surpreendeu, fiquei aqui pensando, falei, gente, o Elias disse que o Kardec usou Jesus histórico. Ele usou o Jesus histórico, mas Jesus, a proposta de Jesus é considerada como segunda revelação e o Espiritismo como terceira. O Kardec considerou o Espiritismo como terceira e considerou os ensinamentos de Jesus como a segunda. Eu também penso que entra naquilo que o Alfonso falou, mas eu perdi, sobre a conciliação com a igreja, a conciliação para a ideia central não se perder. Então, eu penso que no Espiritismo não existe verdade, não consigo ver. Eu vejo como propostas, como teses, que nós aqui acreditamos e queremos mais é que elas sejam comprovadas. E quem vai fazer isso é a ciência, é a metodologia que a gente tem aí, e que vai, né? É isso que eu ia falar. Bom, gente, ótimo, gostei, eu acho que fantástico. Eu até quero aproveitar, Alfonso, e acrescentar no que você disse alguns elementos. Kardec considera que existem cinco. Primeiro, a existência de Deus. E aí eu quero chamar a atenção que esse ponto hoje, ele é um dos pontos que recebe controvérsias, tá? Porque quando você fala existência de Deus, você fala assim, existência de que Deus, sob que olhar? Porque os olhares e as diferentes visões de Deus que existem no mundo hoje, elas também precisam ser consideradas na atualidade. Hoje não tem como você falar em um espiritismo conectado com a realidade do século XXI, sem que você perceba que existem diferentes visões a respeito de divindade. Né? Então, mas Kardec considera que isso é uma verdade inconteste, e nessa perspectiva ampliada, né, de que o universo não é resultado fortuito de uma aglutinação de partículas, que o universo tem um processo inteligente por trás dele que a gente não compreende, não alcança, mas que o amigo Swami vai traduzir como uma grande mente cósmica. E o amigo Swami é cientista, ele é do mundo da ciência aí. Né? Então, ele vai dizer assim, olha, não há como negar que o universo é autoconsciente, ele tem uma consciência embutida nele. Tá? É isso que o amigo Swami vai defender como tese. E aí, isso, se a gente entender a ideia de Kardec, de Deus como verdade inconteste, nesse sentido, ótimo, perfeito, porque assim, olha, é algo que dá para a gente sustentar e dizer assim, olha, dificilmente isso será contestado. Agora, se a gente ficar preso na ideia do Deus Pai, do Deus antropomórfico, aí isso vai ser facilmente derrubado por terra. Né? A outra verdade inconteste que Kardec reconhece é a sobrevivência da alma após o fenômeno da morte. Dificilmente nós vamos conseguir alguém que venha e conteste isso com fundamentação. Porque a quantidade de estudos, de experimentos que existem nesse sentido hoje é muito grande, é muito grande. Então, as evidências são muito consistentes. Né? Então, eu diria que também é um ponto que a Kardec apresenta como verdades incontestes, mas que a gente tem que entender que, já que hoje a gente não trabalha mais com o conceito de verdade, é algo para o qual a gente tem uma consistência muito grande em termos de evidências, né? Que a gente pode dizer, inclusive, evidências científicas. O terceiro ponto, comunicabilidade dos espíritos com a nossa realidade objetiva material. Também há hoje uma quantidade enorme, a própria psicologia, ela está dedicando um campo de estudo para isso, que é o chamado campo da psicologia anomalística. Tá? Há hoje na psicologia o reconhecimento de que há uma quantidade de fenômenos imensa e que não pode ser ignorada. Então, hoje existe um campo da psicologia para estudar esses fenômenos anômalos. E isso é também um indicativo de que Kardec acertou ao considerar que isso seria, para ele, uma verdade inconteste, ou seja, é um campo que já está bastante consolidado. O outro campo que ele vai apresentar, a gente já vai ver que tem alguns detalhes que a gente vai precisar entender e fazer uma compreensão cuidadosa. A reencarnação,
o Alfonso disse muito bem, eu não vou nem colocar, já vou pular ela e vou passar para o último, que é do progresso. Tá? O progresso vai ser objeto de questionamento. Kardec acreditava num progresso que era linear, crescente, né? E que finito, e finito, porque o Kardec, o progresso dele terminava numa perfeição, que era uma construção de Platão, não, uma visão platônica, de um alvo que poderia ser atingido. Então ele imaginava que existia uma perfeição a ser alcançada. Né? E, assim, essa ideia que Kardec apresenta de progresso, hoje ela é objeto de questionamentos, tá? Porque não se acredita mais nem que o progresso seja linear, nem que seja possível que ele seja sempre para frente, e nem que ele seja finito. Tá? Então, assim, as possibilidades de crescimento, elas parecem ser tão infinitas quanto o infinito é o universo, num conceito de infinitude, que é muito complicado, inclusive, de se posicionar filosoficamente, né? Não é simples esse conceito de finito e infinito. Einstein se debruçou sobre isso, filósofos do século XX se debruçaram sobre isso, e a gente tem aí uma grande indagação, tá? E que não adianta a gente achar que o espiritismo vai responder. Isso é uma questão do âmbito da filosofia. Mas o que é certo para nós é que esse progresso ele pode, inclusive, ter idas e vindas muito acentuadas. Como, por exemplo, se acontecer uma terceira guerra mundial agora, a gente pode ter um progresso às avessas acontecendo. Tá? Nós vamos experimentar um grande retrocesso enquanto humanidade. A gente está vivendo um grande retrocesso, enquanto humanidade, na questão ambiental. Nós estamos apanhando de nós mesmos. Eu ainda estava dando uma entrevista antes de vir para cá, lá para o IDJF, a respeito dessa questão do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Uma entrevista, por sinal, muito interessante, muito inteligentemente conduzida, né, pelo Gabriel, que é alguém que eu admiro muito. Né? Então, assim, hoje nós estamos correndo o risco de ver que o progresso realmente pode ser para trás, que nem rabo de cavalo. O Chico Xavier usa essa metáfora numa dos textos dele, eu achei fantástico. Né? O progresso pode ser para trás, e isso é uma constatação que a gente está fazendo hoje, e que na época de Kardec ela não existia. Acreditava-se que o progresso era sempre no sentido da melhoria. E hoje sabe-se que o progresso pode ser no sentido também de piorar. O Signatis adora dar um exemplo: o paciente que progride, evolui na direção do óbito. Né? Eu acho isso fantástico. Então, assim, se a gente, enquanto humanidade, não acertar o passo rapidamente, nós podemos experimentar aí uma outra grande extinção de espécie no planeta, que é a espécie humana, e talvez a primeira que seja responsável pela própria extinção. Isso aí já é uma questão que está muito preocupante no campo dos estudos ambientais, né? Então, assim, esse é outro das verdades incontestáveis do Kardec, que, embora ainda continue sendo válida, né, a ideia do progresso, mas a gente tem que ter o cuidado de trazer essa análise para a realidade do século XXI. Eu chamo a atenção para esse ponto, porque eu acho que isso aí nos ajuda a compreender esse conceito de verdade, que hoje é bem como a Arlene disse, é uma verdade que não é fechada mais, né? E aí, o último tópico que eu quero conversar com vocês é se realmente Leon Denis tinha razão, se o Espiritismo é mesmo o futuro das religiões, como ele pensava. Quem não disse nada, tem a Lourdes caladinha, tem o Werneck caladinho, eu quero o Vicente caladinho, eu quero ouvir esse povo, gente, uai, pelo amor de Nossa Senhora de Lourdes. Deixa eu dar só um pitaco rapidamente aqui, que tenho falado aí, as pessoas têm torcido meio questionado, o fato de eu me posicionar, também não sei se eu estou certo, depois que eu comecei a estudar com vocês aqui, daqui e lá, eu não tenho certeza nenhuma. Essa é a certeza que eu Ó, tenho. evoluiu bem, evoluiu bastante. Então, porque eu tenho me colocado como um espírita laico. Eu entendo a religião como uma manifestação cultural das pessoas em tentar comunicar com um plano espiritual da qual ela não tinha nenhum conhecimento. E a forma dela manifestar isso é entender a existência de um Deus humano, como era possível, dentro do nosso conhecimento limitado, dialogar. O Espiritismo veio colocar uma pecinha, ó, esse Deus existe. Só que ele ainda não é possível a gente formular ele, é uma coisa. Então, as religiões, quando essa questão que você colocou, que a evolução da religião, desculpe aí que eu não guardei, mas eu estou entendendo que o Espiritismo não vem contribuir com isso. Ele vem para dar elementos para que a gente possa buscar o conhecimento. E a religião, inclusive, eu ia falar uma coisa importante,
No início dos primeiros cristãos, e isso é uma afirmação que falaram, e eu não sei se é verdade, existiam dois grupos bem distintos. Um eram os ortodoxos, que têm esse entendimento de coisa reta, nós estamos certo, correto. E tinha um grupo minoritário, que eu não sei o nome agora, o conceito que foi dado para eles. Esse grupo, existia uma disputa política entre eles. Esse grupo menor, ele sumiu, extinguiu. Por quê? O primeiro grupo, o ortodoxo, lá, acabou se associando junto com aquele imperador romano Constantino. E, obviamente, quando você tem um grupo que se associa a quem tem poder militar, poder policial, você acaba reprimindo outro grupo que desapareceu. Dizem, a afirmação que deram naquela época, é que esse grupo tinha o conceito de um pouco mais do que a gente entende de igualdade entre homens e mulheres. E só apareceu depois da Revolução Francesa. Mesmo assim, ainda com deficiência. O que eu quero dizer? Que tudo que a gente tem de construção, até hoje, das religiões, por mais que tentam fazer essa conexão com a divindade, ela é limitada. E eu entendo que o Kardec, no seu período, lá na hora de estudar, estava cheio de influência disso. Esse livro mesmo que você colocou tá recheado disso. A tentativa da gente tentar contextualizar e entender aquela época. E mesmo hoje a gente fica meio que na dúvida, né? De um monte de coisa. Como eu tenho manifestado em todas as minhas argumentações. Eu sou um cara cheio de dúvida. É isso. Está evoluindo. Ok, gente, mais alguma coisa aí em relação a Leon Denis? E aí, o Espiritismo é mesmo o futuro das religiões, como Leon Denis pensava, Alfonso? Eu acho que não, Denis equivocou-se completamente, né? Tanto que o espiritismo praticamente deixou de existir na Europa, ele perdeu importância totalmente. Eu acho que está voltando hoje muito mais por atuação de brasileiros em várias cidades, em vários locais, que estão trazendo esse interesse pelo espiritismo novamente. Eu queria contestar um pouquinho o que você falou em relação ao progresso. O Kardec ele admite em vários trechos que o progresso individual ele não é linear, ele tem momentos de parada, momentos de crescimento, e eu Mas não jamais de consigo. retrocesso. É, ele não admitiu o retrocesso, mas Isso. ele conhecia um pouco de história, ele era um cara, como eu comentei no outro dia lá, né, o Kardec era um explicador, né, ele tinha escola, ele trabalhou, montou escola, trabalhou em escolas governamentais, então ele tinha essa característica de ser explicador. E um cara com o conhecimento amplo que ele tinha, é difícil pensar que ele não via no progresso social situações de retrocesso. Ele fala isso, ele fala isso. Ele fala isso quando ele analisa o progresso das civilizações. Isso. Então, o progresso da civilização fica bem claro que existem períodos de retrocesso em todas as civilizações humanas que já teve até hoje. Então, por que, se nós somos um reflexo dos espíritos, do mundo do espírito, por que lá também não tem situações de retrocesso? Aí eu acho que é um pouquinho da tentativa religiosa brasileira, no sentido de dizer que esse caminho aqui é um caminho de progresso, é um caminho onde você vai estar sempre melhor. Eu, não, eu concordo que a nossa reencarnação hoje, de cada um de nós, é a melhor de nossa reencarnação. Agora, daí a dizer que estamos próximos de um, de um objetivo próximo, não, completamente. Senão, como diz, o mundo vai virar uma chave para a Terra vai virar uma chave para o mundo de regeneração em 2057. Faz favor, não, desde quando as coisas ocorrem assim, a não ser que caia um outro asteroide gigante aqui nessa Terra. E elimina a espécie humana, aí vira o mundo da regeneração, com certeza. Justamente, não vai ter Mas mais a eu quero fazer consciência para. um comentário em torno disso que você disse, Alfonso. Eu acho que foi ótimo você trazer isso aí.
que assim, olha, o que nós estamos discutindo é a ideia de progresso que estava em vigor na época de Kardec e que ele acaba apresentando como norteadora do seu pensamento, né? Mas com toda certeza, assim como ele faz várias indagações que já sinalizavam para o estudo de cultura, que na época era um assunto que nem existia, né? Várias questões antropológicas que só depois que se consolidaram, ele é esse cara, sim, ele tem essa sacada, ele percebe essas idas e vindas, só que ela acaba que não, ele não incorpora essa reflexão no conceito de progresso, porque o conceito de progresso que era vigente, que era o conceito que estava estabelecido, era esse progresso no sentido de acumulação de acumulação de melhorias, né? Mas eu concordo inteiramente com você, ele tem essa sacada sim, né? Ele apenas não consegue colocar dessa maneira no corpo teórico dele, porque a teoria que estava valendo era outra, assim como a raça adâmica, né? Ele cai no conto da raça adâmica. Por quê? Porque era a teoria que estava em vigor. E embora você vá ler a obra dele, ele nunca acha que por isso o negro possa ser inferiorizado, o indígena possa ser inferiorizado, apesar de que ele considera os indígenas e os negros como espíritos em início de evolução. Ele não tem essa visão antropológica, essa visão da cultura, ele não tem a ferramenta, mas ele considera que todos são iguais. Então, assim, eu acho isso muito interessante em Kardec, perceber que apesar de ele não ter um instrumental teórico adequado, mas ele faz incursões por assuntos que só hoje a gente tem condições de teorizar a respeito com segurança, né? Então é muito bem lembrado isso aí que você disse. Ele vê esses retrocessos também, mas não está embutido na teoria que ele usa, porque ainda essa teoria não havia sido discutida como a gente discute ela hoje. É só nesse sentido, então, tá? Muito obrigado pela complementação. Arlene, e depois da Arlene, eu quero fechar o último tópico. Não, eu acho que você deu uma clareada para mim, porque na realidade, eu fiquei muito confusa com a fala do Alfonso e a sua fala, porque quando eu penso na pouca leitura que eu tenho, então eu acho que eu estou equivocada, é isso que eu preciso dessa clareza. Eu penso que o Kardec, quando ele usa progresso e evolução, e quando ele usa perfeição e imperfeição, ele dá um sentido, ele dá um determinismo e ele dá um lugar de chegada. Mas vocês estão falando que ele, ao mesmo tempo, ele reconhece que esse processo não é igual para todos os povos, não é, as coisas acontecem diferente em vários lugares do mundo, e que isso não é um não progresso, porque isso também é progresso, ou seja, ele reconhece isso, Elias, é porque eu fiquei confusa mesmo. Não, ele Kardec reconhece, sim. Ele admite que mesmo o erro, pode ser elemento que faculte progresso para o espírito, porque e aí eu acho interessante. Eu discuto isso aí no livro, né? Eu discuto isso aí no livro e acho que é um agregado importante que a gente pode fazer hoje. E Kardec fez isso, tá, gente? Kardec pega a ideia da reencarnação, fortemente influenciada aí pela tradição indiana e também pela tradição céltica, que as duas tradições elas se encontram nessa questão da reencarnação. Então, Kardec vai fazer essa opção, inclusive por isso, porque os espíritos que manifestavam do outro lado do Atlântico, ali, 32 quilômetros de distância da França, na Inglaterra, ou então lá nos Estados Unidos, do outro lado do Atlântico, eles diziam que a reencarnação não existia, que isso era invenção de franceses. E apesar disso, Kardec finca o pé e afirma a reencarnação como princípio, né? Então, assim, é muito interessante perceber essa postura do Kardec. E em relação a essa questão das idas e vindas, ele mesmo diz isso em várias situações, né? Que o espírito ele só não regride do ponto de vista de perder conteúdos adquiridos. Então, eu acho que a gente pode agregar um conceito budista que é muito interessante, que é o de iluminação. Porque para o budismo não existe aí a palavra evolução, tá, gente? Lá para eles essa palavra não está lá no vocabulário deles como está para nós aqui. Tá? Progresso, evolução. Para eles é muito presente a ideia de iluminação. O que é iluminação? Iluminação quando você quer aprender alguma coisa, e agora eu vou traduzir bem dentro do pouquíssimo que eu consigo entender, né? Porque é um universo cultural absolutamente diferente do nosso. Mas quando você quer aprender alguma coisa, você elege alguém como mestre. Então, por exemplo, eu quero entender alguma coisa, sei lá, um assunto, eu falo, Arlene, você me aceita como seu discípulo?
A Arlene fala, não, te aceito. Ou então ela põe uma condição. Eu te aceito desde que você faça isso, isso e isso, né? Aí eu faço tudo aquilo que a Arlene pôs como condição e ao final ela me aceita como discípulo. Eu vou passar um tempo estudando com a Arlene, aprendendo com a Arlene, até o ponto que eu consiga me iluminar em relação àquele propósito que eu estabeleci. Me iluminar é o quê? Ah, eu compreendi. Que aí eu vou dizer, Arlene, muito obrigado pelo quanto você me ensinou. Eu vou partir agora para outro caminho e vou, às vezes, até procurar outro mestre. Aí eu vou no Vicente. Vicente, que maravilha essas coisas que você tem trazido. Eu quero que você me aceite como seu discípulo, né? Aí, de repente, eu também posso aceitar alguém como meu discípulo, porque eu também posso ser mestre, né? Então, assim, para eles o conceito de iluminação é muito interessante, que são aqueles aprendizados que cada um de nós consolida em relação a determinados aspectos, a determinadas noções que a gente pretende compreender. Tá? E que, assim, não existe uma iluminação total e plena a respeito de tudo e todos, mas existem caminhos que te levam à iluminação em determinadas questões que você quer compreender. Eu acho isso fantástico. E se a gente abrir essa compreensão do Espiritismo, dessa noção de progresso, para uma concepção mais ampliada, sabe? Que o nosso progresso ele é infinito, porque, gente, tem muitos campos nos quais a gente precisa progredir, precisa se iluminar, precisa compreender. A gente precisa compreender um pouco mais de filosofia. A gente não sabe nada disso, eu não sei nada. Eu preciso entender um pouco mais de filosofia, eu preciso um pouco mais de sociologia, de antropologia, de biologia. Esses dias veio um assunto aqui na área da computação que eu falei, gente, eu precisava entender mais de computação. Eu preciso entender mais de genética, eu preciso entender mais de arqueologia, tá? Mas são tantos assuntos que a gente precisa entender mais sobre tudo isso. Então, a gente não vai entender tudo de uma vez, mas a gente pode ir ampliando numa direção, noutra. Eu preciso entender de arte, eu preciso de entender de teatro, de dança, eu preciso entender de escultura, eu preciso entender de montar aqueles cenários no ambiente, sabe? Aquelas coisas maravilhosas que o Ciron Franco já fez aqui em Goiás. Ele constrói, faz uma estrutura lá no meio de um bairro na periferia, que é uma homenagem aos povos indígenas. Então, assim, tem tanta coisa diferente no campo da arte, do teatro, da música, da poesia, sabe? Que eu também preciso desenvolver, sabe? Eu preciso desenvolver sensibilidade, sensibilidade para perceber a dor do outro, sensibilidade para admirar uma coisa bonita, uma flor, sensibilidade para compreender, sensibilidade para me relacionar, para ouvir um ser humano e ter empatia com a realidade dele. Olha, é tanta coisa que eu preciso desenvolver que não há como eu pensar num progresso que seja muito limitado. Eu preciso pensar num progresso que seja extremamente amplo, aberto, e é nesse sentido que eu acho que a própria visão de progresso nos convida a pensar em termos de infinitude. Porque a hora que eu admitir todo o progresso, que eu assimilar todo o progresso que me for possível, e que eu já acho grande demais, já acho infinito só aqui na Terra, eu ainda tenho que pensar aqui no infinito desse universo que é tão extraordinário, quanto mais tem para eu aprender e para eu compreender. Então, assim, gente, progresso ele precisa ser percebido agora numa perspectiva gradativa, sabe, de infinitude e que vai ampliar muito para nós. Alguém anotou aqui, a Arlene, progresso social. Progresso social, outro, olha. Eu preciso pensar no progresso da sociedade como um todo e não só no meu, né? Eu preciso pensar o que eu posso fazer para ajudar esse mundo nosso tão sofrido. Então, assim, a gente sabe, é infinito, é infinito. E a gente tendo consciência dessa infinitude, a gente ajuda muito mais. Eu queria terminar tocando só em dois pontos que surgiram aqui nas discussões e que eu quero puxar, tá? Leon Denis e Karl Marx. A Bebete comentou que Leon Denis já era chegado do Karl Marx, né? Eu acho que convém rever o Bebete, porque, na verdade, o Leon Denis, embora ele seja definitivamente se apresente como um socialista, um defensor do socialismo, e acredita que o futuro da humanidade é no socialismo, ele chega a dizer que socialismo e espiritismo se complementam, né? Porque aquela proposta de transformação social de Kardec, ele entende que é na direção de uma sociedade, nos moldes do que o socialismo também defendia.
Mas, apesar disso, ele tem uma birra danada com o Karl Marx, tá? Porque ele também acha o Karl Marx, ele não compreendeu a proposta do materialismo histórico dialético como metodológica, e ele acha que Karl Marx pretendia propor uma sociedade ateia e sem Deus, né? Então, assim, talvez por não ter ainda nem tudo havia sido publicado de Karl Marx, ele não conheceu o pensamento de Karl Marx em profundidade, e isso é muito claro quando a gente lê o livro dele, tá? Então ele desenvolveu uma birra com Karl Marx, né? É uma birra que hoje nós espíritas precisamos superar, porque não tem nada a ver. Karl Marx é uma proposta, é um estudo, né? Um estudo, uma visão sobre o capitalismo que ele faz e que todo mundo tem que conhecer para poder se situar de maneira segura nas discussões sociais que acontecem. Mas é só isso. Quem quiser ideologizar Karl Marx também fique à vontade. Existe muita ideologia em torno, porque, é claro, ele foi representação de um movimento das esquerdas no ambiente social da Paris do final do século XIX. Então, criou-se uma ideologia em torno da proposta sociopolítica dele. Mas, para além disso, tem a filosofia que ele apresenta, que é muito consistente, que é muito importante para quem quer se situar na sociedade de hoje. E o outro ponto que eu quero colocar é o de primeira, segunda e terceira revelação, gente, que tem mais um balde de água fria para nós espíritas nessa ideia. É porque os nossos arqueólogos estão concluindo, depois de muita discussão, muito estudo, muita busca, muita pesquisa, eles estão falando, gente, vamos parar com isso. É melhor a gente admitir que Moisés é um personagem lendário da tradição judaica mesmo, porque não existe nenhum registro, não existe nenhum rastro que essa criatura tenha deixado nesse planeta quando da sua passagem. Então, não faz sentido continuar investigando para ver se Moisés realmente existiu, se é um personagem histórico, porque nunca se achou nada a esse respeito. A única referência é a Bíblia. E a Bíblia, ela é uma referência mitológica e não histórica. Em muitos pontos ela trabalha história, mas é sempre com a perspectiva mitológica do povo escolhido, do povo de Deus, né? Então, hoje há um consenso já muito bem estabelecido na arqueologia de que Moisés também é um mito lendário, tanto quanto Abraão e muitos outros. Então, a nossa terceira revelação foi por água abaixo, também por esse motivo, porque já que não existiu a primeira, perde o sentido a segunda e mais ainda a terceira. Tá? E aí é bom a gente espírita ir acostumando, porque o mundo não costuma perguntar se a gente concorda ou não com essas coisas, tá? Chega, arrebenta a porta, tira o tapete debaixo do nosso pé, a gente fica sem saber o que fazer. A gente pode escolher entre continuar repetindo isso pelos séculos afora, como doentes mentais que ficam repetindo aquele trauma que ele nunca superou, ou podemos entender que a realidade está posta nua e crua e seguir a orientação de Kardec. Se algum dia a ciência provar que o espiritismo está equivocado em algum ponto, muda o espiritismo. Para Kardec isso não era o menor problema. Eu espero que isso não seja problema para nenhum de nós. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Pessoal, valeu demais, não? O nosso encontro. Valeu tudo. E é isso, né, gente? Sair do mundo platônico e para o mundo histórico, material é isso, né? É admitir que as coisas vão mudando. Só não muda no mundo platônico. Bom, gente, olha, vamos nos despedir. Um abraço para todo Boa mundo. noite, obrigada. Boa tarde, pessoal. Valeu. Grande Beijo. abraço, muita paz. Fiquem com Deus. Muito bom. Até semana que vem. Obrigada, Sexta-feira. Elias. Valeu.